Doutor Me Consulta é um oferecimento de Dental Alencar, Climais, Agropet Roraima, Rei dos Óculos Kodak e RL Imóveis. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pela Band Roraima, o seu programa que é referência em saúde, bem-estar e prevenção. Aqui você fica bem informado sobre todos os temas relacionados à saúde, com quem realmente entende do assunto, que são os nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta. Participe do nosso programa, encaminhe a sua pergunta ou até mesmo a sua sugestão de tema para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. E não deixe de seguir o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Agora eu quero mandar um super beijo aos meus parceiros, Santa Doce Store, que é a loja que me veste, Santa Joia, que lá você vai encontrar semi-joias lindas e com qualidade. E um beijo também ao Robertinho Milas, que é o responsável pela minha produção, cabelo e make. E ele atende lá na Estética e Salão Corpo e Mania. E agora, fique com a dica do Doutor Me Consulta. Pode parecer óbvio, mas os hábitos de higiene fazem toda a diferença para a manutenção da sua saúde. O hábito de lavar as mãos assim que se chega no destino, antes de manipular alimentos, antes de se alimentar e após ir ao banheiro é muito importante para a prevenção de doenças, principalmente as virais. Então, higienize as mãos com frequência. O tema agora é sobre dor lombar e quem vai trazer todas as informações a respeito deste probleminha é a doutora Yasmin Sindor, anestesiologista. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly. Obrigada por me receber mais uma vez. Doutora, então, dor lombar, acredito que seja uma dor aí que incomoda muitas pessoas, né? Por que isso acontece? Tem alguma coisa a ver com a forma da vivência da pessoa ou pode estar relacionado a algum tipo de doença? Então, Kelly, os dois. Tem um trabalho muito interessante que estudou macacos na vida selvagem e macacos engaiolados. E eles perceberam que os macacos que têm vida selvagem tinham menos distrofias, artroses na coluna do que os macacos engaiolados. Ou seja, trazendo para a gente que a nossa postura e o ambiente que a gente vive está relacionado sim com morbidades da coluna. Como, por exemplo, o sedentarismo, né, doutora? As pessoas muito paradas, que não movimentam seu corpo, que não se exercita, pode estar influenciando aí no aparecimento dessas dores. Isso mesmo. A gente sabe que, já repetiu várias vezes aqui, o exercício ajuda para qualquer tipo de dor. Nesse caso, a gente sabe que o desuso da musculatura da coluna lombar, ela gera mais dores do que os pacientes que têm uma vida mais ativa. Doutora, a gente vai para a participação do nosso telespectador. Vamos conhecer a pergunta dele agora na tela. O meu nome é Kaique, eu moro no bairro dos Estados e eu queria saber quais são as principais causas da dor lombar. Então, a principal é a dor inespecífica, que na verdade não tem causa conhecida pela medicina até hoje. Então a gente faz vários exames laboratoriais, faz exame de imagem, faz exame físico e não encontra uma dor, uma causa que justifique essa dor. Então a gente tem trabalhos manuais, terapia manual com fisioterapia, atividade física, mas não tem uma causa. Por exemplo, a pessoa ficar sentada muito tempo à frente do computador é um grande fator para que isso aconteça, né, doutora? Essas dores possam aparecer. A gente sabe que terapias ocupacionais, por exemplo, o paciente que trabalha de motorista ou o paciente que trabalha carregando muito peso ou as pessoas que têm um mau costume postural, que eu acho que é a grande maioria da população, de sentar muito relaxado. Então, tudo isso ou superestende, né, a musculatura extensora da coluna, ou então ele relaxa a ponto de afinar, de mau uso mesmo da musculatura, e isso dá uma afrouxada, porque a musculatura faz parte da estabilização da coluna. Então, se eu tenho um músculo fraco, eu tenho uma coluna fraca, e aí eu preciso fazer mais força para conseguir deixar ela estável.
e aí quanto mais você usa, mais dor. Doutora, se a pessoa que sente essas dores com frequência, né, que fica se automedicando também, sentir uma dorzinha, vou tomar ali um analgésico, vai passar. Se ela tornar isso uma rotina, pode trazer consequências futuras? Pode trazer consequência principalmente pelo tipo de medicação que é utilizada, que são os anti-inflamatórios geralmente. E eles têm muitas morbidades relacionadas ao uso crônico. A outra questão é que toda dor maltratada é fator de risco para a cronificação dessa dor. Então, a gente tem doenças que acendem uma bandeira vermelha para o médico, que a gente tem que fazer a exclusão no momento do diagnóstico, e a gente tem as bandeiras brancas, que são essas lombalgias inespecíficas, por exemplo. As bandeiras vermelhas, a gente tem doenças graves que podem causar morbidade grave no paciente, até plegia desse paciente. Então a gente precisa fazer o diagnóstico adequado, principalmente se é uma dor que está se estendendo. Doutora, a gente tem mais uma participação, é o Miguel, ele é do bairro Santa Teresa e ele pergunta o seguinte: após o início da quarentena, tenho sentido dores na lombar. Como evitar que isso se cronifique? Então, primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico dessa dor lombar. A gente tem que ver qual que tem sido o hábito dele depois da quarentena. Ele é uma pessoa que ficou fazendo home office, ele fica muito tempo sentado, muito tempo deitado, parou as atividades físicas com medo da contaminação. Então, tudo isso a gente tem que estudar primeiro. E depois disso, se a gente achar algum sinal de alerta, alguma bandeira vermelha que a gente chama, a gente precisa fazer exames de imagem para afastar doenças mais graves. Então, essa questão da bandeira vermelha que a senhora mencionou é quando essa dor lombar pode ser algum tipo de realmente uma doença mais grave? Isso. Secundária é uma patologia mesmo. A gente tem, por exemplo, metástases ósseas para a coluna vertebral. Então, a gente sabe que paciente mais idoso, que pode ter um câncer de próstata de repente e não diagnosticou, que faz muita metástase óssea. Então, a gente tem estenoses do canal vertebral, que começa a comprimir mesmo a medula e os nervos que por ali passam. A gente pode ter uma hérnia de disco que está indo para o canal medular, porque ela pode ser extrusa ou não. Então, ela pode estar indo no canal medular e comprimindo esses nervos. Então, a gente tem várias doenças que podem causar morbidades graves no paciente. A gente precisa diagnosticar. Então, por isso a importância, né? Se você está sentindo algum tipo de dor lombar que é persistente, buscar ajuda, né, doutora? Não ficar se automedicando, tentar realmente reconhecer o porquê que está doendo tanto. Olha, doutora, a gente tem mais uma participação, é a Gabriela, ela é do bairro Buritis, e ela pergunta o seguinte: como tratar a dor lombar? E aí a gente precisa diagnosticar qual é o problema. Então, como a gente comentou no programa passado de síndrome miofascial, a gente tem também como dor lombar a síndrome miofascial, por exemplo. Então, seria mesmo a palpação dos pontos dos gatilhos e identificando que aquele gatilho realmente é o gatilho da dor que ela sente, e a gente pode desativar esses pontos. A gente pode tratar inflamações da coluna vertebral. A gente pode ver também doenças reumatológicas que pode estar associada, né, à dor lombar, e aí a terapêutica é completamente diferente. Então, é uma terapêutica muito ampla para a gente falar assim, não, faça isso. É um universo, né, doutora, de informações. Por exemplo, a senhora menciona aqui também que o exercício físico, ele é um grande aliado, né, para a nossa saúde física. Mas assim, nessa questão da lombar, tem que existir um cuidado redobrado. Isso, a gente sabe que o superuso da musculatura paravertebral também causa dor lombar. A gente fala que os melhores exercícios de musculatura mesmo para a lombar seriam os de treinamento físico mesmo, de adaptação daquela modulação muscular e não sobrecarga muscular. Então, quando a gente pensa em fazer, vou pegar cada vez mais peso, e isso pode ser um fator de risco mesmo para o desenvolvimento. A gente tem achatamento dos discos, né, pelo excesso de peso, então esses discos intervertebrais eles acabam sendo achatados. As facetas, né, que são as articulações paravertebrais, elas se encostam uma nas outras e pode causar uma artrite e isso ser a dor. Então, sobrepeso nem sempre é uma boa ideia quando a gente pensa em coluna. Por isso, se a dor persistir, busque um profissional, porque se você ficar maquiando essa dor com analgésicos, né, doutora, pode trazer consequências maiores no futuro. Isso. E assumir maiores riscos, na verdade, né? Porque dependendo da medicação, a gente tem vários efeitos colaterais. Doutora, a massagem, ela é recomendável para esse tipo de dor?
Depende, depende. Por exemplo, a dor miofascial, a gente tem uma massagem, que na verdade é uma terapia manual, que vai desativar esses pontos gatilhos. Então, para isso seria melhor. Mas, por exemplo, quando eu tenho problemas articulares, artrites mesmo da coluna lombar, aí a massagem já não vai ter uma melhora relacionada a isso, sabe? Então, eu preciso ter o diagnóstico para poder fazer a terapêutica adequada. Então não tem desculpa, sentiu dor, tem que buscar ajuda para poder entender qual é o motivo dessas dores, né, doutora? A dor na lombar é muito complexa. Assim, a gente pensa que é simples por todo mundo ter, mas na verdade é um mundo, é uma medicina de patologias que podem estar acontecendo. Por isso a importância do diagnóstico, que a senhora falou, pode ser porque a pessoa senta muito de forma errada, ou então pode ser também algum tipo de doença que está escondidinha ali e não foi detectada ainda, né, doutora? Exatamente. E muitas doenças reumatológicas, na verdade, elas começam com uma dor lombar atípica, sem grandes comemorativos relacionados a ela. Então, se a gente tem uma família que tem algumas doenças reumatológicas, a gente sabe que esse indivíduo já tem uma predisposição maior, porque é genético, né? Então, a gente já começa a rastrear doenças reumatológicas nesse paciente. Se é um paciente que é atleta, aí a gente já vai para outro vertente. Se é um paciente que está tratando algum tipo de câncer, a gente já vai para outro lugar, dependendo do tipo de dor, se essa dor ela é fixa na lombar ou se ela irradia para a perna, para o glúteo, para a pelve, como que é essa dor? Então, realmente é uma enciclopédia, vamos dizer. E isso que a senhora mencionou agora também é muito interessante, porque às vezes a gente acha que está doendo em uma determinada região, e muitas vezes quando você busca uma ajuda médica, você vai descobrir que aquela dor está irradiando de uma outra região do seu corpo. Exatamente. Teve uma paciente, uma senhora, que reclamava muito de dor no joelho, muito. E toda a terapêutica dela, acho que foram uns 3, 4 anos de terapêutica, sempre focada no joelho. Quando ela foi para um fisioterapeuta especialista em dor crônica, que ele começou a fazer os testes, ele percebeu que na verdade era uma rotação errada da coxa aqui, e aí tratou a coxa e o joelho parou de doer. Então a gente precisa mesmo de terapeutas que sejam específicos da dor crônica, porque realmente é uma patologia muito específica. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Doutor Me Consulta. Obrigada, Kelly. É sempre um prazer estar aqui. Olha, se você tem alguma pergunta, até mesmo sobre este tema, sobre dor lombar, é só você encaminhar aqui para o Doutor Me Consulta, que a doutora Yasmin Sindor vai estar respondendo, tirando todas as dúvidas de vocês. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí, que eu volto já já.